E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal das Fraturas. Hoje a gente está com mais um episódio aqui do nosso podcast, a nossa conversa, nosso bate-papo informal aí com o nosso brother ortopedista, Dr. Helder. Seja muito bem-vindo. Fala, meu filho. Fala, rapaziada, você que está de casa ouvindo a gente. Hoje a gente vai falar de... Vamos tentar desmistificar a sua passagem pelo hospital. Então, você que caiu de moto, se quebrou e tal, chegou lá no hospital público ou privado, né, Marcelo? Sim. A gente está aqui para te dar dicas, truques, quebra-galhos e explicar para você todo o trabalho de toda a equipe médica que você não vê. Não? E também saber quem que você tem que cobrar, né? Porque muitas vezes eu lembro que eu era residente, cara, eu ficava lá na enfermaria prescrevendo, passando visita. Sempre tinha um acompanhante, alguém... Doutor, você pode fazer não sei o quê? Você pode não sei o quê e tal? Às vezes isso acaba atrapalhando e você não tem uma resolução do que você precisa, né? Então... eu acho que a grande parada, assim, você só passa a ser médico full time quando você tá do outro lado. Quando você vira paciente em algum momento da sua vida, e até vou perguntar se você já foi paciente em algum momento, mas eu já fui, eu tive um cálculo renal e tal... E aí você vê a visão de quem está deitado naquela cama, né? Porque assim, você não sabe o que está acontecendo depois da porta. Você vê o teu médico às vezes 10, 15 minutinhos, quando muito, sei lá, 30 minutos, 1 hora para ter uma história mais completa e tal. Mas no dia a dia, passar do dia na internação, o médico passa lá rapidinho, tira sinais vitais, vê umas coisas simples e tchau. Só que você não vê todo o trabalho que tem por trás daquilo. E até para chegar até a cirurgia, né? Às vezes, para chegar até o centro cirúrgico, na sala de operação, como você falou, a gente tem que preparar a sala, né? Não é simplesmente colocar você ali na maca, na mesa de cirurgia e operar, né? Existe toda uma preparação e é sobre isso que a gente vai falar, né? Essa logística aí. Mas me conta aí, cara, você já ficou internado alguma vez? Cara, já. E, inclusive, no hospital que você fez residência, no Miguel Couto. Ah, aí sim, hein, Miguel Couto. Você deve ter passado um perrengue naquele calor lá do Rio de Janeiro, hein? Cara, passei. Bom, enfim, só resumindo, fui atropelado na praia de Botafogo. O táxi subiu a calçada e me atropelou, tive uma fratura exposta de tíbia. E fui pro Miguel Couto. Fui para lá, parei na sala de trauma. Mas assim, foi exposta, então fui operado no mesmo dia. No outro dia eu já estava de alta. Mas aquelas 24 horas na sala vermelha foi foda, porque não tinha mais vaga. Eu fiquei na sala vermelha, amarela, não lembro direito, mas... E chegava esfaqueado, e mais fratura exposta, enfim, baleado. É a nossa diversão. Cara, ó, eu vou aproveitar esse teu gancho e eu vou pedir para você contar pro pessoal aí em casa. Não tô pegando o negócio das câmeras ainda. Contar para eles como é que é essa porta de entrada no SUS, né? Você se acidentou e tal. E o SUS, basicamente, ele tem 2 portas de entrada. A primeira porta de entrada, que é a emergência, né? Você chega de ambulância. E a segunda porta de entrada, que são os ambulatórios, via posto de saúde da família e afins, né? Não vamos falar de saúde da família e eletivas, porque senão vai ficar uma coisa muito grande. Vamos falar da emergência, até porque é o público aí do canal. E eu diria também que na emergência, só te cortando aí um pouco, a gente tem 2 portas de entrada, né? Uma via sala vermelha, emergência, ambulância, e a outra via atendimento do... próprios meios, que a gente chama, né? É o cara que vem de carro, de bicicleta, isso. andando. E aí tem essa separação, realmente. Mas ainda assim é a porta de entrada da emergência. É isso que a gente vai conversar com vocês hoje. Então, no seu caso... Então, vamos falar de SUS, né, cara? Você foi pro Miguel Couto, SUS. Rio de Janeiro, emergência, ortopedia, Miguel Couto. Você pensa no Miguel Couto, né? Que é uma referência aí... Professor Vitinhas... Pica da claque. Me conta aí. E aí, então, assim... SUS, você entrou lá na emergência, porta de entrada, você entrou pela ambulância. Como é que funciona? Isso, você chega lá, tem uma equipe para te receber, né? Normalmente ou é feita uma triagem ou já vai o médico da emergência, da sala vermelha. Ele já vê você e aí já vai triando. Lógico, vai depender da gravidade do seu caso também, né? Se você já chega inconsciente, com alguma emergência realmente de vida... já tem uma equipe preparada para te atender. Essa equipe normalmente tem o quê? Conta pra galera. Normalmente é o clínico ou o médico emergencista, né? Hoje a gente já tem uma especialidade ali de emergência médica. O enfermeiro da sala vermelha e o técnico de enfermagem, né? Teoricamente, são essas 3 pessoas ali que estão ali na... Esses caras têm um grupo de especialistas. Isso. Dependendo de onde você vai parar. Ele vai fazer ali o ABCDE, né? Vai fazer o ATLS, né? Foi feito lá. Ele vai fazer daí o intra-hospitalar. E aí vai
vai ver se tem lesão neurocirúrgica, lesão ortopédica, né? Ou uma lesão da cirurgia geral. Então você chega, né? você teve um trauma, e eu não estou falando de infarto e tal, porque essas coisas têm fluxos diferentes. A gente está falando da entrada da emergência ortopédica, trauma, tá? Então você chegou lá no hospital, você vai ser recebido por uma pessoa. Essa pessoa, ela normalmente é um médico especialista em trauma ou com experiência em. Ele pode ser clínico ou um cirurgião geral de preferência. Perfeito. Nem sempre é o ortopedista. O ortopedista, ele tá na outra linha. Nem deve ser o ortopedista se você chega de ambulância. Porque quando você quebra uma perna num acidente de moto, a chance de você ter outras lesões mais graves que podem levar você a morrer, tá? É muito grande. Então, precisa descartar outras coisas. Por mais, mas eu não bati a cabeça, não tem nada. Beleza, cara. Deixa o cara que entende desse negócio te ver. Então, no Brasil, o médico que recebe esse paciente no trauma, normalmente é o cirurgião geral. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa que você não concorda. Normalmente é o cirurgião geral. Na prática... É isso que eu ia falar, né? Isso, teoricamente, é para ser o cirurgião geral. Tanto é que, na prática, na verdade, é o clínico recém-formado, né? Infelizmente. Ou a gente dá ortopedia. Ou então o cara chega e... doutor, tem um moço com o pé quebrado lá. Falei, você chega lá pra ver o pé quebrado, o cara tem trauma na cabeça. Cara, nossa, direto. Trauma torácico, o cara tá, tipo, dispineico. Essa é a nossa triste realidade. Mas a gente, como equipe médica, enfermeiros e tal, a gente entende que a primeira pessoa que tem que ver esse cara tem que ser o cara do trauma. E aí é um conjunto. O cirurgião geral e o ortopedista. Não acho que é o cirurgião geral só. Tem que ser os dois, porque os dois se complementam no seu conhecimento de trauma e o clínico, é claro, para fazer o arcabouço clínico da coisa ali. Beleza, essa é a sua porta de entrada, você entrou lá e você já vai ser atendido imediatamente. A segunda porta de entrada é quando você chega lá na UPA, sei lá, você tropeçou, torceu a perna e tal, você abre a sua fichinha e vai passar com o médico, e aí normalmente existe uma triagem nos hospitais que você vai. E aí você passa lá com o enfermeiro e tal, ou o médico, e fala assim, olha, seu problema é da ortopedia. E aí você vai lá esperar na fila da ortopedia. Seu problema é do cirurgião geral, vai lá na fila esperar o cirurgião geral. E aí essa é a porta de entrada no SUS, certo? Beleza. Passou daquilo ali, e aí a gente está falando das internações, cirurgias e tal, né? Só aproveitando o gancho, eu quero saber aí de você que está assistindo, se você foi operado na hora, não foi, se demorou a sua cirurgia. Deixa um comentário aqui pra gente saber, porque isso é uma dúvida muito comum e a gente vai chegar lá, mas... A dúvida que a gente quer responder hoje, doutor, por que eu demorei 2 semanas para operar minha perna? Essa é a dúvida que a gente quer tirar hoje, te explicando como funciona. Então, deixa um comentário aí pra gente, quanto tempo você demorou para operar e como que foi essa espera, como foi essa demora, né? Beleza. Rapaziada, então é o seguinte, sabendo que você entra para essas 2 casinhas, vamos dizer que agora você passou com o médico identificou que você tem uma coisa que você precisa cuidar, internado. E aí, por cuidar internado, vamos entender, na parte da ortopedia, tem que fazer uma cirurgia de urgência. Cirurgia eletiva é para aquele outro caminho lá que eu já expliquei. Uma coisa importante é saber o hospital que você está. Hospital cirúrgico, né, de ortopedia, você tem normalmente hospitais secundários, são hospitais que têm especialidades, e hospitais terciários, que são hospitais que têm subespecialidades. Então, o hospital secundário normalmente é um pequeno hospital de trauma, onde tem ortopedistas. É lógico, dentre esses ortopedistas tem vários subespecialistas, né? O cara da mão, mas não existe um serviço de mão ou um serviço de pé, não. Esse é o hospital uma secundário. Ou 2 pessoas que fazem aquilo e... Na equipe normalmente tem quem resolva, mas não existe um serviço consagrado. Por quê? Porque esse hospital ele não recebe ambulatório. Ele não recebe as pessoas que vêm lá do posto de saúde da família para fazer cirurgias eletivas. Os hospitais terciários são hospitais maiores, que aí tem mais de 300 leitos e tal, tem um monte de regras para ser hospital terciário. E esse hospital normalmente tem subespecialidades. Então, por exemplo, dentro da ortopedia, você tem o cara da mão, tem o cara do joelho, e essas pessoas fazem ambulatórios, onde ele vai atender tanto os pacientes da demanda do hospital, quanto os pacientes da demanda lá do postinho da família, que tem problemas crônicos, né? Então, beleza. Se você está no hospital terciário ou secundário, muda. Porque muda o material que você tem à disposição, muda o fluxo do centro cirúrgico, tamanho do hospital, tamanho das enfermarias, demanda equipe e tal. Hospitais maiores têm mais subespecialistas. Então, tem vários caras de mão, vários caras de tornozelo e eventualmente estão em dias diferentes ou concentrados num dia só. Hospitais menores têm uma equipe de ortopedia
para resolver o seu problema. E aí você internou, foi lá para a enfermaria, vou deixar você falar um pouco, né? Não, Conta aí, como é que é? O cara internou, foi para a enfermaria. Aí você tem lá, quebrou a perna, no seu caso, por exemplo. Tem duas coisas que podem acontecer. Uma grande emergência que faz cirurgia na hora e uma coisa que fica para depois. Explica aí. Isso, aí quando a gente tem a emergência na ortopedia, não vou entrar aqui nos casos de emergência, mas assim, por exemplo, uma fratura exposta, uma fratura de colo, enfim, a gente pede sala e vai para o centro cirúrgico, né? E aí, se é uma urgência ou emergência, vai depender da disponibilidade. Se é uma emergência, a gente vai para a sala que tem, teoricamente, todo hospital tem que ter uma sala vermelha disponível para uma emergência em caso de risco de Emergência, normalmente, o que a gente faz? Cara, pede sala, tô subindo e vai, pede o material que está na casa, né? Normalmente tem um material disponível ali que fica em consignação, depois a gente vai entrar mais nisso. E faz, né? E aí o cara que está lá na emergência tem que operar e demora para operar? O que aconteceu? Ou não tem equipe suficiente. Então, a gente tem um monte de coisa que precisa ter para funcionar. Ou não tem sala disponível, ou não tem o material, né? Então, assim, o cara chegou na emergência, eu sou médico, entendeu? Falar. Eu quero que você fale o que eu preciso ter. Então, vamos lá, a gente tem que primeiro saber se eu tenho equipe disponível, se eu tenho a sala de emergência, se eu tenho anestesista, e se eu tenho um auxiliar, ou um residente, ou alguém para me ajudar para subir. Você precisa de anestesista, você precisa da equipe cirúrgica. Então, do técnico ali, do instrumentador, né? Vamos chamar de equipe de sala. Equipe de sala, circulante, né? Então, eu preciso saber se isso está disponível. Então, é a primeira coisa, né? Beleza. Segunda coisa. Tem que ter vaga na sala. Tem que ter vaga. Se tiver todas as salas operando, não tem onde te operar. Então, você tem que esperar. Isso. E falando assim, em Brasil, o hospital público, dependendo de onde você está, principalmente nas grandes cidades, onde tem um volume de trauma muito grande, às vezes não tem, né? Não, e não é só isso. Às vezes como você falou, tem fila, né? Tem fila, Você chega lá e tem uma pessoa que está mais grave que você. Você está lá pronto para entrar na sala de cirurgia e chega uma pessoa mais grave que você. Sim. Entendeu? Você dá a vez, porque a prioridade... Eu queria até que você falasse, quem determina essa prioridade? Quem vai na frente? Sabe? Tem uma sala e eu tenho 2 ou 3 pacientes que precisam operar. Quem escolhe quem vai primeiro? Normalmente é a equipe médica, né? Então, junta ali o anestesista com o ortopedista, mas quem toma a decisão é a equipe de ortopedia. Se tiver paciente de outras especialidades... Normalmente tem o chefe do centro cirúrgico, né? E aí você vai junto com ele conversar e falar, meu paciente está mais grave. Não, o meu... Porque você tem outras especialidades também. Você tem neurocirurgia... O chefe do centro cirúrgico, ele é fictício, tá? Ele existe para resolver problemas maiores. Sim. Problemas do dia a dia, na real, eu acho... A gente tem que conversar. E eu queria falar isso. Assim, se tem algum colega médico assistindo, cara, a gente tem que conversar. Porque às vezes o cara da geral tem um problema muito mais sério para resolver. Sim, sim. E eu tô lá naquela, não, mas eu tenho que resolver essa perna, eu tenho que não sei o quê. A gente tem que conversar, a gente tem que entender das outras especialidades. Quando a gente não entende, a gente tem que ser humilde para ouvir o outro colega e acreditar que o colega não está tentando te enganar para passar a perna em você, porque a gente está ali para cuidar das pessoas. Então, conversem. A gente precisa conversar entre a gente na emergência. E aí, isso pode fazer a sua cirurgia demorar, né? Você chega lá, tem uma fratura exposta e demora algumas coisas. É lógico que a gente tem outros cuidados para fazer, a gente sabe o que está fazendo, mas essa é a realidade. A sua cirurgia pode demorar por isso. Isso. Eu também queria aproveitar o gancho, já que a gente está falando de emergência e pacientes mais graves, de hospitais que são porta de entrada, são emergência e que fazem cirurgias eletivas. Em alguns casos pode acontecer de você, mas já estou 2 semanas esperando, sua cirurgia está programada, mas chegou uma urgência e teve que usar a sua sala. Infelizmente, isso pode acontecer, né? Existem coisas que podem esperar um pouco mais. Isso. E existem coisas que são... né? Então, você pode estar com a cirurgia esperando e ter que dar a vez. Não tem jeito. Isso aí realmente acontece no SUS e no particular. No particular. Isso pode acontecer. Inclusive, a gente tenta minimizar isso, mas às vezes depende. A gente cria a logística do negócio para isso não acontecer. Sim. Mas às vezes acontece e a gente precisa compreender como paciente. E aí, beleza, cara. Então, você chegou lá, essa é a grande emergência. E o cara que tem um problema, sei lá, quebrou a perna, quebrou o braço, mas ele pode esperar, né? Tipo, é uma coisa que eu não preciso fazer na hora. Eu preciso fazer da melhor maneira possível. Isso. E o mais rápido que eu puder, né? Respeitando e dando espaço para as outras urgências. Sim. O que acontece com esse cara? Esse cara, normalmente, ou ele vai ser internado, né?
Aí vai depender do fluxo do hospital, né? Mas eu acho que ele tem 2 caminhos ali. Ou ele é internado, e aí a cirurgia dele é programada para acontecer naquele período de tempo, né? Que normalmente é o que acontece. Ou ele pode ser dado alta via ambulatorial, vai acompanhar, e aí a gente vai programar o dia. Ó, você vai voltar a tal dia de jejum e tal para fazer sua cirurgia. A gente chama de eletivar, né? A gente isso. pega uma coisa que é uma urgência, que tem que resolver rápido. Mas, vou dar um exemplo. Quebrou o tornozelo. Fratura tranquila, precisa operar, mas Sim. o pé não está muito inchado. O paciente entende os cuidados que ele precisa ter. Perfeito. Basicamente, ele vai ficar no hospital com o pé para cima, cara. Ele pode ficar em casa com o pé para cima. Pode ficar em casa. Então, eu concordo com você. Lógico, vai depender da gravidade da lesão também. Esse é um fluxo, cara, que se criou pela demanda. Ele não existe no SUS. Não existe essa parada de que você tá quebrado SUS é interna. E eu te mandar para casa. E fica, porque senão ele não consegue entrar de novo no sistema. Até por uma questão de responsabilidade, né? Tipo assim, eu tenho a responsabilidade pelaquela pessoa, Sim. uma vez que eu assumi o caso dela. Então, isso foi surgindo, foi acontecendo organicamente. E o que é muito legal, porque isso faz com que eu tenha menos pessoas internadas no hospital. Então, o paciente interna e vai embora, porque ele interna, opera Sim. e vai embora. Então, tem uma rotatividade no hospital melhor. Eu tenho espaço para as pessoas, para não ficar aquela coisa louca de gente no corredor, como a gente via alguns anos atrás. Sim. Então, foi uma coisa que surgiu e que faz o serviço de ortopedia ser ouro dentro de um hospital. Porque hospital público, pessoal, também precisa faturar. Tá? É lógico que fatura pela burocracia do sistema público, mas ele precisa produzir números, ele precisa fazer cirurgias, a gente precisa resolver problemas das pessoas. Então, no hospital público existe hoje em dia essa coisa. Então, se o seu médico foi lá, te atendeu na emergência, você está lá com a perna quebrada e fala assim, ó, você vai para casa, vai voltar dia tal, a gente faz isso mesmo, tá? A gente faz isso e isso é bom para todo mundo, inclusive para você. É lógico, pode acontecer problemas, você voltou, sei lá, fez uma bolha e aí impediu a cirurgia. Isso aconteceria mesmo se você tivesse internado e a gente vai tomar as providências necessárias. Agora, não dá para mandar todo mundo para casa. Sim. Uma velhinha, sei lá, alguém, né, minha avó, que já faleceu, vamos dizer que a minha avó caiu, quebrou o fêmur. Como é que eu vou mandar uma senhora idosa para casa com o fêmur quebrado? Sim. Não dá. Não tem como. Essa pessoa fica internada. E até um motivo de também, esse caso que você deu como exemplo, da gente priorizar também, né? Tentar operar ela dentro das primeiras 24, 48 horas. Quem está internado, quem eu mando para casa, eu agendo com um tempo de folga, dentro de umas vagas com lógica. Dependendo da sua cirurgia, né, você precisa de materiais especiais. Perfeito. E isso pode fazer demorar. E às vezes não demora porque a gente não quer marcar, é porque é um parafuso especial, um tie rope. Você falou o negócio de consignado, explica o que é isso aí. Material consignado, para o pessoal que tá vendo em casa, existem múltiplos materiais, por exemplo, existem hastes, placas, parafusos, só que não é só a haste, né? Quando a gente vai colocar uma haste, depois até um vídeo legal para a gente fazer, a gente tinha que mostrar a caixa, né? A gente vai mostrar. Não é só uma haste, né? Existem diferentes tamanhos de haste, existe todo um instrumental para a gente colocar essa haste no seu osso, né? Então, desconcentrei aqui. Então, existe uma série de materiais que a gente precisa ter no hospital e esses materiais precisam estar prontos para utilizar, eles precisam estar esterilizados. E aí tem algumas diferentes empresas, dependendo do hospital, que deixam essas caixas de material disponíveis para o uso. No SUS, eles passam por um processo de licitação e eles falam assim, consignado é o seguinte, ó, eu vou deixar o material aqui e você usa se precisar. Se precisar, isso. É isso. Isso tem no hospital público, tem no hospital particular, tudo dentro da lei. A gente não está falando nada de esquema ou coisa de material. Material para a gente operar, a gente tem o material consignado, que é esse, ó. Fica aí, vocês usam quando precisar. E a gente tem fixador externo, alguns hospitais têm hastes, placas simples. Normalmente é o material mais simples para você fazer coisas do dia a dia. Tá? E a gente tem o material sob demanda, que é o material que a gente pede, a gente faz uma solicitação. Então, olha só quanta coisa que a gente faz além daqueles minutos que você está conversando beira-leito com o paciente. Então, você foi lá, você fez prescrição, você escreveu tudo dele, anotou todos os sinais, as coisas, conversou com o cara. E aí, por trás, você está vendo os exames,
planejando a cirurgia, porque eu tenho que planejar. Sim. Tô planejando o dia que eu vou fazer a cirurgia. Programando, tem que pedir sala no centro cirúrgico. Aí eu tenho que ter anestesista, equipe, né? Tudo. Aí você tem um problema muito específico, tem que ser feito por um especialista de ombro. Você tem que entrar em contato com o cara. Ligo pro cara, falo assim, ó, fulano do ombro, pô, tem esse caso aqui, o que você faria? Que material você usar? Sim. Vai usar o material que tem consignado na casa ou você vai usar um material que a gente precisa pedir? Ah, quero isso, isso, isso. É o material da casa, então dá para eu marcar pro dia tal. Esse tem que pedir, isso aí demora uns dias para chegar. Normalmente, aqui em São Paulo é rápido. Chega em 48 horas, chega o material. Sim. Agora se tiver... Por exemplo, eu vou te dar um caso em Londrina. Fiquei em Londrina, só tinha 12 empresas. Se eu quisesse um material específico, eu tinha que vir de São Paulo para eu poder operar. Exato. Quando você está Paciente, longe, entendeu? né, em outros lugares, a realidade é diferente. E isso pode fazer cirurgia demorar. E aí você tem, o dia, aí precisa do cara do ombro. Beleza, que dia o cara do ombro vem? Que dia que ele pode? Às vezes você machucou na terça, mas o cara só vem na segunda. Exato. E aí eu ia dar o mesmo exemplo, cara. Aí você fica pra semana, dia assim, por quê? Porque às vezes a sua lesão é muito melhor que você seja operado por um especialista. Sim. Às vezes a sua lesão é simples, pode ser operado por um ortopedista generalista ou de outra especialidade. E de boa. Fraturas do tornozelo, por exemplo, são fraturas simples. Podem ser muito graves e precisar do subespecialista, mas na maioria das vezes são coisas simples. Qualquer colega pode fazer, entendeu? Agora, tem uma lesão super complexa do ombro, por exemplo, eu preciso do cara do ombro para garantir para você o melhor resultado. Então, às vezes, você vai esperar alguns dias para você ter um melhor proveito da sua estadia no hospital. E, cara, isso que eu acho muito legal da nossa equipe agora. Falando um pouquinho assim, a gente sempre tem alguém que sabe mais que a gente, ou alguém mais experiente junto. Isso é na vida, então, né, irmão? assim, A gente sempre vai ter alguém que sabe mais que a gente. Sempre. E tem que ter isso na cabeça, porque a gente tem que saber ter humildade para pedir nosso ajuda. limite e pedir ajuda Exato. também. E aí, cara, você internou, às vezes você vai demorar uma semana para operar, porque você está esperando o material, porque você está esperando o médico. Então, veja, por trás, o cara que está passando a visita, ele está lá ligando para o especialista, ele está agendando a cirurgia, ele está pensando... Então, ó, meu abraço para os colegas visitadores, porque dá trabalho pra caramba. Dá trabalho. E, às vezes, você tem acúmulo de função, né? Tem hospital que tem um colega que passa a visita e resolve tudo isso. Passa a visita e fica no PS ainda. Tem né? hospital que você fica no pronto-socorro, você faz as cirurgias, você passa a visita, você resolve tudo isso, faz ambulatório dos pacientes que você operou. Então, é muita demanda. Então, por trás daqueles poucos minutos que o médico passou com o paciente no leito, tem toda essa logística. E muitas vezes a gente leva trabalho para casa. Sim, para planejar uma cirurgia, por exemplo. Né? Quantas vezes você já não pegou uma tomografia e ficou vendo em casa? Pô, onde é que eu vou passar esse parafuso? Como que eu vou reduzir essa fratura? O cara do ombro que só vem na segunda, né? ele fica a semana inteira pensando na cirurgia que ele vai fazer quando ele chegar a segunda. Nas cirurgias, né? Sim. A gente faz várias. Sim. Então, sua cirurgia pode demorar às vezes uma semana por conta disso. Flictenas, bolhas. Você pode ter complicações que precisa esperar. Às vezes, você bota um fixador externo. Sim. Precisa esperar um tempo para pele, gordura e tal cicatrizar antes de você fazer a cirurgia. Então, muitas vezes, você vai passar uma semana, 2 semanas internado quando você tem um problema mais grave. Não é de maldade. Não é porque o médico quis te sacanear, porque a enfermeira não gosta de você. Você vai ficar esse tempo maior porque tem toda uma logística por trás. Né? Então, acho que essa é a grande mensagem aí. E no privado, cara? Como é que é? Você quer trazer alguma coisa do SUS aí que eu esqueci? Eu só acho legal a gente comentar também que tem algumas lesões que mesmo que o cara tenha, que a gente tenha o material, equipe e sala, a gente precisa esperar as partes moles. Só para assim, eu sei que você falou, deixar claro, né? Mas para deixar claro, né? Por exemplo, uma fratura de pilão, a gente não opera tem né? coisas que tem que esperar. Uma fratura do planalto tibial, então são coisas ali que a gente tem... Fala, o que você... Não, é que eu tava pensando aqui, eu ia falar assim, agora você entendeu, miserável? Entendeu? Porque que... Teve um paciente uma vez que me procurou, e a gente até fez uma consulta pelo canal, Sim. E ele veio com muitas dúvidas, e a dúvida dele era exatamente, por que aconteceu isso comigo no hospital? Porque, cara, infelizmente... Por causa da correria, às vezes o colega médico não explica isso. E a ideia do canal é essa, cara, é trazer informação. É fazer o que a gente às vezes não tem tempo de fazer. Então, às vezes o médico fala, não, olha, não deu, porque aí inventa uma desculpa qualquer, e isso é muito ruim para o paciente. É lógico que eu não estou pedindo para você, olha, tira tempo do sovaco para você explicar para o paciente. Não, a gente está aqui para isso. Mas quando o cara inventa uma desculpinha, o paciente fica confuso. Sim. Entendeu? Ah, não, porque o teu material não veio. Pô, mas
mas aí fizeram isso aqui e o doutor falou que era um material simples. Sabe? Começam a falar uma coisa Sim, e outra, sim. e aí o paciente fica preocupado. Aí o cara fica na noia, aí o cara acha que não vai melhorar, aí o cara acha que vão sequelar ele. Sabe? Tipo, isso é muito ruim pro paciente. Então, se você não tá com tempo de explicar, manda o cara assistir nossa live, cara, porque vai tirar muita dúvida aí das pessoas. Sim. No particular, é diferente, mas não quer dizer que é melhor. Aí vai depender da equipe do hospital, enfim. A estrutura do hospital particular é diferente. No SUS, você é um funcionário. O médico trabalha para o hospital. E a gente tem a nossa logística lá dentro, Sim. que, cara, muito boa. Se eu tivesse um acidente grave, talvez o primeiro lugar que eu gostaria de ir é no SUS. Ou num particular com uma equipe que eu conheço. Sim. E é isso aí. Né? Se eu não tenho, estou num lugar que eu não conheço ninguém, acho que eu iria na emergência do SUS, porque o primeiro atendimento normalmente é melhor. Normalmente é melhor, tem toda a equipe, todo mundo preparado, é mais rápido. E, cara, cansei de trabalhar no SUS, tá de plantão e... Pessoal, hoje em dia, aqui em São Paulo, qual hospital que tem ortopedia 24 horas? Quais? São poucos. São poucos. São poucos. Tem o particular e o particular. Isso. Você tem o particular, que é já um hospital grande e consagrado. Sim. E não é demérito ser particular e particular. Não. É uma questão de demanda. Como de você tem empresas, empresas. Tem hospitais menores e maiores. E tem hospital que o ortopedista fica só até às 11 da noite, até às 7 horas da noite. 7 horas, e depois não tem mais ortopedista. Então, fica um sobreaviso ou não tem sobreaviso e tal. Como é que é no hospital particular, então? No SUS, como eu falei, a gente é um funcionário lá dentro. No particular, o médico, ele é um cliente do hospital. Isso muda tudo. É diferente. Muda tudo. Por quê? Existem médicos que são funcionários dos hospitais? Existem. Normalmente são aqueles caras que estão na porta e tal, né? Mas mesmo o médico que está no ambulatório, ele é um cliente. Ele usa o ambulatório do hospital para trazer casos clínicos, porque o hospital particular ganha grana com caso. Com você ir lá, passar no hospital e aí o seu convênio vai pagar um dinheirinho lá para o hospital e tal. Isso é super complexo. Mas assim, você faz uma cirurgia no hospital, ele ganha na internação, ele ganha no centro cirúrgico, ele ganha na UTI, ele ganha... O hospital quer que as pessoas frequentem o hospital, tá? Então, o médico, ele é um cliente, porque ele leva os clientes para lá e ele usa algumas coisas do hospital. Por exemplo, eu não tenho uma sala de cirurgia na minha casa. Então, se eu preciso você tivesse, você ia ficar preocupado. Se eu tivesse... talvez fosse preocupante. Mas assim, se eu tivesse uma sala de cirurgia no meu consultório, por exemplo, e todo equipamento, tudo autorizado bonitinho, talvez eu não levasse o paciente para o hospital para fazer cirurgias. É porque é muito caro. O pessoal não tem noção do custo. Ele fala, é só construir um hospital, é só não sei o quê, mas... Cara, o custo de um hospital, de uma UTI, de um centro cirúrgico é surreal. Assim. Você tem que pagar tudo, desde o IPTU até o enfermeiro, o faxineiro... Eu acho que a mão de obra é o mais barato. Agora, o carrinho de anestesias. Medicações, antibióticos caríssimos e tal. Então, assim, existe uma empresa, né? Então, você gasta e arrecada. Sim. Tá? E a parte de arrecadar são os pacientes que vão livremente por demanda e os pacientes que os médicos levam. Então, o hospital tem interesse em cativar os médicos para que os médicos levem seus casos ao hospital. Tá? E por causa disso, existe uma logística que eu acho um pouco confusa. Normalmente, como é que o hospital funciona? Tá? Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Para poder estimular mais médicos para trazer clientes ao hospital, o que eles fazem? Olha, a porta de emergência da segunda-feira é sua, doutor Marcelo, desde que você traga seus pacientes da sua clínica para cá. Sim. Né? A porta da terça-feira é do Ricardo. E assim funciona. Então, o que eles fazem? Distribuem a porta da emergência para várias equipes médicas. Tem equipes boas e equipes ruins. Ruim não é no sentido de que o cara é um médico ruim, mas é ruim no sentido de gestão de urgência. Sim. Entendeu? E aí, assim, tem equipe que é super dedicada em resolver as coisas, tem equipe que é menos. Isso cria uma pluralidade que é boa e ruim. É boa porque traz pacientes ao hospital. É boa porque traz vários médicos para atuar no hospital. É ruim porque muitas vezes essas equipes não colaboram entre si. Porque... E aí você não cria um serviço, né? Exato. Você não cria um serviço de ortopedia do hospital. Você tem clínicas que gerem o pronto-socorro e isso fica ruim. A maioria dos hospitais é assim. Não são todos, tá? Mas a maioria é assim. É uma questão de financeiro. Administração, de gestão. Tá? E aí o que acontece?
Você chegou na segunda-feira, você é paciente da equipe de segunda. Mas você ficou internado até a terça-feira. Quem passa a visita em você? Tem que ser o cara da segunda. Então, o cara da segunda tem que disponibilizar o tempo dele de ir lá passar para te ver e tal. Muitas vezes ele delega isso para outras pessoas mais jovens da equipe dele. E olha que confusão, né? Não existe uma continuidade entre as equipes do hospital. Então, o cara que está no pronto-socorro na terça-feira não sabe nada de você que está internado da segunda. No SUS, não. No SUS, se você internou na segunda... O cara do plantão da noite sabe o que você tem. O cara do plantão do dia sabe o que você tem. É lógico, sabe entre aspas, né? A gente não é onisciente, mas ele tem domínio, ele tem como buscar a informação para entender tudo o seu caso e é responsável por você. Entendeu? Tipo, ele é o responsável pelo que está acontecendo ali. No particular, não é assim. O responsável por você... é o coordenador da equipe da segunda-feira. Que muitas vezes não está nem no hospital, né? E não é uma crítica não, mas é como acontece, né? Quem que fica na porta? É o cara, é um residente, ou R4, ou um ortopedista mais jovem, digamos assim, né? E tem um cara por trás que gerencia. Isso. E tem o BIP também, né? Que é o sobreaviso, digamos assim. Tem hospitais diferentes. E aí eu tenho um hospital muito do meu coração, lá no Guarujá, que a gente é uma equipe de ortopedia só, é um serviço de ortopedia do hospital. E aí tem toda essa continuidade que tem no SUS, tem especialistas que respondem imediatamente. O cara tá no pronto-socorro, vê um negócio que ele não conhece, ele manda mensagem, cara, em 3 minutinhos o super especialista da parada responde, igual no SUS. Não, eu lembro, dependendo do SUS é assim também. Eu lembro um caso de onco até que tem mais ou menos uns 6 meses. Também não sabia e tal, o cara respondeu em 3 minutos. Assim, ó. Eu tô dando esse exemplo, exatamente. Imagina, você tem um caso oncológico, um negócio que demora meses para você descobrir e tal, seguir tua investigação. Em 3 minutos o cara respondeu, agendou cirurgia e tal. Então, assim, eu tenho muito esse hospital, é um hospital pequeno, porque ele funciona assim e isso é bom para o paciente. Talvez não seja bom financeiramente para o hospital, mas para o paciente é. Então, beleza. E aí você internou e tal. No particular, você tem 2 formas de operar. Né? Tirando o particular que você paga tudo. Se você pagar tudo, você opera a hora que você quiser. Aí você vai pelo plano, 48 horas, é isso que você quer falar, né? E pelo plano, 48 horas, você pode operar via emergência, né? Já autoriza, uma coisa de emergência. Sim, já autoriza o material e você consegue fazer a cirurgia. Você usa o consignado. Isso. Você usa o que está no hospital. Isso. Então, você tem... Ou coisa que chegue rápido dentro de 48 horas. Isso. Então, por exemplo, imagina que você quebrou o tornozelo, foi lá no seu convênio, seja ele qual for... internou. A equipe que te internou tem 48 horas para te operar sem ter que pedir autorização ao convênio. A única autorização que você vai ter é a da internação. Aí você opera rápido. Se você tiver à disposição, dentro de 48 horas, tudo aquilo que a gente falou do SUS, equipe, sala de anestesia, né? Tudo, material, e a logística do especialista para te operar, você vai operar em 48 horas. Passou as 48 horas, a gente tem que solicitar a cirurgia ao convênio. E aí o convênio tem até 21 dias para autorizar, não é? Eu não lembro exatamente como é que está o pé da coisa. Eu também não mas assim, você manda, olha, convênio, temos que fazer essa cirurgia na Dona Joana. Aí o convênio vira para você e fala assim, ok. 10 dias depois. Você fala, tá. Entendeu? Tipo, eles têm um período, tipo, 7 dias para te responder. Só que eles podem te responder, ok, vamos verificar. 7 dias depois, entendeu? Então, fica toda uma equipe do hospital de concierges e tal, o pessoal ali da internação, a equipe da internação e faturamento, que ficam metralhando o convênio. Olha, vocês têm que liberar a cirurgia, tem que liberar a cirurgia, tem que liberar a cirurgia. Já liberou. Até o convênio liberar o procedimento. Em média, eles demoram 1 semana ou um pouquinho mais para liberar os materiais. Por quê? Teu pedido da cirurgia, você, médico, fez um relatório, a gente tem que fazer um relatório. Tem que parar o que está fazendo, fazer um relatório justificando... A cirurgia... Não, fala o que você tem que escrever no relatório. Cara, eu tenho que explicar um monte de código que eu vou fazer na sua cirurgia. Eu tenho que botar os códigos da sua doença. Eu tenho que explicar tudo que você tem. Eu tenho que convencer o convênio de que aquilo tem que ser operado. E aí a gente está finalizando, né? Desculpa. A gente tem que convencer o convênio de que você tem que operar. E aí você manda aquilo para lá, o convênio pega aquilo e destrincha em 3 coisas. Material, honorários médicos, parte hospitalar. Centro cirúrgico e tal, né? E aí, cara, essas 3 coisas não se comunicam.
Então você fica lá no seu celular, no negócio do convênio, minha cirurgia já autorizou e o doutor ainda não me operou. Só que às vezes autorizou os procedimentos, sim, mas não autorizou o material. Mas não autorizou o material. É como se eu falasse assim, olha, você pode construir sua casa, mas eu não te dou o tijolo. Entendeu? Então, assim, até autorizar tudo isso, cara, demora mais ou menos uns 10 dias ou um pouquinho menos, tá? Tem exceções. Velhinho quebrou o fêmur. Em 2 dias, você pode operar de urgência qualquer dia. Mas você tem que operar o mais rápido possível. Mas, assim, isso demora. E o que acontece com o paciente no hospital? Ele liga pro convênio, fala com a secretária que é treinada a dizer para ele que o hospital é que tá fazendo tudo errado. E aí o hospital chega para ele e fala assim, não, pô, mas tá tudo aqui, a gente já mandou. E aí ele liga de novo pro convênio e ela fala assim, não, mas o seu médico esqueceu de fazer não sei o quê. E o médico não esqueceu nada. É o convênio que demora esse tempo para liberar. Então, assim, liga pro convênio, mas, sabe, tipo, para tirar dúvidas simples. Né? Conversa com o concierge do hospital, vê que pé tá a sua cirurgia, porque o convênio ele não vai ser muito claro com você em como a coisa tá. E outra coisa que é importante falar é que a gente quer resolver o seu caso o mais rápido possível. Pra gente, quanto mais rápido a gente resolver, mais fácil é de fazer a cirurgia, de operar e de resolver o seu caso. Tu acha que eu quero ficar passando visita em você lá no hospital? Ninguém quer. Ninguém assim, quer. A gente quer que você saia o mais rápido possível. Então, o convênio demora isso e aí tem toda aquela logística por trás de planejar, não sei o que, marcar. E é por isso, galera, que às vezes demora. E tudo bem, porque é assim que funciona e dá certo, apesar de ser assim. Tem coisa para melhorar? Tem, muita coisa para melhorar. Não, e assim, funciona. O cara quebrou a perna. Cara, ele não quer estar ali, ele não esperou, ele não planejou quebrar a perna, diferente de uma prótese, alguma cirurgia eletiva, né? Às vezes ele está preocupado com emprego, com salário, com como que ele vai sustentar N coisas, pagar o boleto. Tá com dor, ninguém quer estar ali, tem um transtorno ali para toda a família, tá todo mundo nervoso, né? E às vezes realmente assim, tem que ter paciência, né? Por isso que é paciente. Todo mundo quer que você vá embora. Ninguém quer você no hospital. Ninguém. Salvo exceções. O cara tá lá na UTI, o hospital ganha dinheiro com a UTI, tem uns caras que ficam segurando a UTI, e aí o médico responsável que quer que o paciente vá embora, porque quer acabar com o trabalho de ir no hospital, ele vai lá brigar com o médico. Não, tá pro meu paciente. Aconteceu comigo várias vezes. Ó, pode, meu paciente não tem nada pra estar aqui na UTI, vocês estão querendo ganhar dinheiro do convênio. Pode dar nota pro meu paciente aí. Vambora, vai pra casa. Mas 99% das pessoas que estão cuidando de você não querem você lá. E fala pra gente como foi a sua experiência, como foi, demorou para operar, operou rápido. Deixa um comentário aqui, já deixa seu like também, compartilha o vídeo. E é isso aí, né, Helder? Muito obrigado, pessoal. Eu sou Fala teu Helder Instagram, Vigi, fala o teu Instagram. @HelderVigi, eu sou seu brother ortopedista aqui para ajudar você com seus problemas ortopédicos, junto com o Dr. Marcelo D'Amado no canal das fraturas. Aqui você vai rir, chorar, se emocionar, ganhar prêmios. Não vai ganhar prêmio, né? Prêmio não vai ganhar não. Mas vai, sei lá, você vai sentir muitas coisas. A ideia daqui é explodir a sua mente, fazer você entender o nosso lado, trazer os médicos para entender o lado de vocês e ajudar todo mundo a ter bons resultados e se dar bem. Tornar a sua experiência mais agradável aí durante a fratura, que ninguém gosta. Se você já segue a gente, continua seguindo, ativa sininho e tal, aperta todos os botões, tá com o celular na parede, faz o que você quiser, mas não perde nenhum vídeo do canal. Se você ainda não segue a gente, vai lá, cara, e faz tudo isso, porque quanto mais moral vocês dão pra gente, mais a gente cresce e mais pessoas a gente ajuda, tá? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Valeu, gente. Um abraço, pessoal. Abraço.